A igreja se alegra no Senhor, porque Ele é o nosso Redentor, e o nosso Redentor vive. E nós estamos aqui, graças a Deus, porque Ele nos deu essa oportunidade de celebrar a vitória em nome de Jesus. Eu quero trabalhar nessa noite com um texto da Palavra de Deus, que é conhecido, já ouvimos muitas vezes, que está em Jeremias, capítulo 18, de 1 a 6. Esse é um texto que vai falar a respeito do profeta Jeremias, indo à casa do oleiro. E é importante lembrar que ele está falando com o Israel de Deus. E nós somos o Israel de Deus. Que nessa noite, mais uma vez, o Senhor fale com o Israel de Deus, que somos nós. Amém? Então a palavra de Deus vai dizer o seguinte: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Senhor Deus, nos orienta a compreender a Tua palavra, mas acima de tudo, ó Pai, que a Tua palavra nos ofereça mais uma oportunidade de sairmos daqui nessa noite diferente de quando nós entramos, em nome de Jesus. Meus irmãos, lição na casa do oleiro. Eu sempre falo que todas as vezes que a gente entra aqui, ou qualquer outro templo, onde se prega a palavra de Deus, a gente não pode sair da mesma forma que entrou. Alguma coisa tem que tocar no nosso coração. Alguma coisa tem que acontecer em nós, para que a partir de nós, essa obra que um dia foi iniciada, seja experimentada por outras pessoas em nome de Jesus. E aqui, nos dias atuais, quando nós estamos cheios de glamour, cheios de tantas fantasias, aí então vem uma coisa difícil, para que a gente aprenda a lidar. Deus não é politicamente correto. Hoje se fala tanto de politicamente correto. Mas Deus traz aqui uma coisa. Deus chega dizendo para o profeta, e esta mensagem tinha que ser passada para o povo, que é o seguinte: vocês são barro. Vocês não são pepitas de ouro. Vocês são barro. E quem sabe aí, e já lembrou, lá na Gênesis está dizendo que o homem foi formado de uma matéria bem simples. E é interessante que isto muitas vezes é difícil da gente aceitar, porque em alguns momentos nós somos arrogantes e pensamos que somos alguma coisa, mas se somos alguma coisa é porque alguém
sofreu todo o castigo que era sobre nós, nos transformando em filhos, de criaturas para filhos de Deus. E nos transformando em vasos de honra na mão desse oleiro. Então, é coisa difícil, como eu disse, muitas vezes, entender nessa sociedade do imediatismo, nessa sociedade de tudo pronto, que a gente não pode esperar e que a gente cria novos valores substituindo valores antigos e que a gente não consegue enxergar princípios. Aí, então, esta palavra chega, porque o povo, na época, estava sofrendo muito. E por que estava sofrendo? Porque tinha se afastado cada vez mais de Deus, da presença de Deus, da orientação de Deus, do consolo de Deus, do livramento de Deus. Tanto que Jeremias é conhecido como profeta chorão. Por quê? Porque ele chorava muito. Não porque ele estivesse corrompendo, não que ele estivesse fazendo algo errado, mas que ele chorava exatamente por causa daquele povo. Aquele povo sofria e parece que não aprendia em momento algum. Por que eu estou falando isso? Porque nós, como povo de Deus, precisamos ser moldados, ser orientados por esse Deus. Dizem os especialistas que existem 200 tipos de barro. Desses 200 tipos, só 8 dá para fazer um vaso. Mas o interessante é que Deus foi buscar você para trabalhar na sua vida, para moldar o teu caráter, para moldar você, transformando você em vaso de honra. Então nós estamos, como eu disse, numa época de shopping center. Deus, Ele é aquele que está percorrendo todos os dias essa nação, este povo. E Ele está levando mensagens de paz, mensagem que revigora o nosso interior. Mas, infelizmente, que pessoas não conseguem ou não querem entender a mensagem desse grandioso Deus. Por quê? Porque esse mesmo Deus que Jeremias fala é o mesmo Deus que está hoje em nós e é por nós. Ele está aqui no meio de nós, através da tua palavra e através do teu Santo Espírito. E há uma coisa que Deus faz, é desconstrução na vida do ser humano. Sabe o que é desconstrução? É tirar tudo aquilo que a gente imaginava, tudo aquilo que a gente pensava e começar de novo. E é uma coisa maravilhosa saber disso. Por quê? Porque é Deus que constrói em nós um ser humano mais humano. Porque Ele constrói em nós algo que não é qualquer coisa. É algo que vai ser para sempre muito importante para cada um de nós. Tanto o que está reservado para nós não é algo que o homem possa corromper. O que está reservado para nós é algo incorruptível. E isso não foi formado pelas nossas mãos ou pelo nosso querer, mas sim pela mão de Deus. E nós temos essa maravilha. E nós precisamos entender que somos massa na mão de Deus. Deus está nos moldando. E permita, povo de Deus,
que Deus deixe as suas digitais em você. Permita isso. Porque essa ação de Deus nos transforma em algo muito melhor. As digitais de Deus em nós significa nada mais, nada menos que nós temos um selo. E esse selo nos garante. Ninguém vai conseguir tirar esse selo, porque quem colocou em nós é o Deus Altíssimo. Então, uma das coisas aqui que me chama a atenção é que esse profeta é chamado para ver algo maravilhoso. Apesar de profeta, ele também precisava aprender lições. Apesar de estar ali, se relacionando com Deus todos os dias, ele também tinha que aprender algo. E aprender algo de Deus. E nós precisamos aprender todos os dias uma lição nova na presença de Deus. Toda lição de Deus envia para nós um consolo, um abrigo, um fortalecimento, uma esperança. E além disso, nosso caráter é transformado. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, como povo de Deus, ter um coração de aluno, disposto a aprender e, quem sabe, passar a vida toda aprendendo. Todo dia é dia de aprendizado para aqueles que estão na mão do oleiro. E uma das coisas que o texto chama a atenção aqui nesse capítulo, no verso 1, é que ele levanta e diz: levanta e desce. Levanta e desce. Uma das coisas importantes lembrar é que Deus não trabalha com quem não quer se movimentar. Quem quer ficar parado. Quem quer ficar ali prostrado. Deus trabalha com movimento. E não é movimento que muitas vezes as pessoas pensam: vamos fazer um movimento aqui de senta-levanta, porque é ordem do Espírito. Ou então eu vou fazer um movimento de profetizar. Nós vamos ter uma semana de grandes profecias. Não é desse movimento que eu estou falando. É o movimento que tem que atingir o nosso interior para que nós possamos crescer como igreja, crescer como povo de Deus, trabalhando na obra do Senhor, trabalhando e se deixando trabalhar. Para que Deus continue a fazer em nós um discípulo e que através de nós outras pessoas venham a ter um encontro com esse Deus. Ele diz: desce e vá até a casa do oleiro. Você vai ver o oleiro trabalhando. Ele usa uma figura simples, né? Porque Deus é Deus de coisas simples. Não tem engenharia, não tem ciência, não tem química. Deus trabalha com coisas simples. Figuras simples, que parecem deslocadas, que não têm nenhum valor. Mas para Deus, as coisas simples têm mais valor do que as complexas. Porque Ele usa as coisas simples para confundir as complexas. Para levar uma mensagem de que esse Deus é um Deus de simplicidade. É um Deus que usa as coisas mais singelas dessa vida. E transforma essas coisas. E elas perduram. O texto vai dizer exatamente que ele vá à casa do oleiro. Ali você ouvirá a minha mensagem. Existe uma mensagem. E quando eu disse, existe uma mensagem todas as vezes que você vai à casa do Senhor. A questão, muitas vezes, se nós queremos ouvir a mensagem que Deus quer te dizer, quer te falar.
A pergunta é essa: eu estou disposto a ouvir a mensagem de Deus para o meu coração? Esta é a pergunta. E Deus diz a ele: olha, vá lá, nesta casa, a casa do oleiro, ele vai estar trabalhando. Ele está trabalhando. E uma coisa que eu disse, que Deus trabalha com pessoas que se levantam e dizem: Senhor, eu quero. Eu estou disposto a ir à tua casa hoje e ouvir o Senhor falar comigo. Eu estou disposto a fazer algo. Então levante e faça. Não fique prostrado. Porque Deus tem palavras de pedagogia. E Deus fala individualmente, porque de manhã eu preguei aqui e disse que nós somos especiais para Deus. Nós somos especiais porque Deus criou cada um de forma diferente. Ninguém aqui é igual. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele está conversando, agindo em cada situação, em cada coração. E o que eu quero dizer é que nessa casa que você está nessa noite, o Senhor está falando. O Senhor está pronto para falar contigo. Às vezes as pessoas não veem o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas, nem na vida dela. Por quê? Porque ela não está disposta a dar lugar no seu coração àquele que fala todos os dias. Nós experimentamos um período de pandemia. Estamos ainda com alguns casos aí. E nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado. Ou seja, ouvir as orientações que são passadas. Para quê? Para me preservar. Para preservar a minha família. Para preservar aqueles que estão comigo. Aqueles que estão caminhando juntos. E isso é importante porque muitas vezes a gente não quer ouvir as orientações que vêm de Deus. E eu digo sempre: fala, Senhor, porque nós queremos te escutar. Porque todas as vezes que o povo de Deus escutou a voz de Deus, eles foram enviados para lugares, eles venceram batalhas, e eles estavam com o coração alegre. Eu digo que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, e Ele quer te ensinar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te usar. Deus está trabalhando. Deus tem uma escola aberta. Deus está te ensinando. Deus está purificando, santificando. Onde Deus está, nós podemos dizer: Deus está comigo, eu sou mais que vencedor. Porque Deus está falando, não é homem que está garantindo. Estamos entrando em época de política. Muita conversa, muita mentira, muita enganação. Mas Deus não é homem para mentir, segundo a palavra dele. E nós precisamos andar com essas palavras em nós, porque essa mensagem que vem de Deus mexe conosco, mexe com o nosso coração. E tem uma coisa: onde é para apertar, Deus aperta. E onde é para afrouxar, Deus afrouxa. Às vezes a gente está se escondendo para não ouvir. Às vezes a gente está mentindo, mas Deus sabe. Porque Deus é aquele que está em nós. E nós não podemos jamais crer que aquilo que está em nós para nos destruir. Não. Ele está em nós para construir uma nova criatura, para formar um novo homem, uma nova mulher. Por isso que nós temos que lembrar sempre
da palavra de Deus. E a palavra de Deus em Mateus 7 vai dizer: aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E a outra casa foi construída sobre a areia. Ou seja, os dois ouviram a mesma mensagem. Um ouviu e atendeu. O outro ouviu e não deu nenhuma importância. E o texto diz que veio a chuva. Veio o vento. E eu entendo que a mesma proporção de chuva que veio para a casa que estava na rocha e a casa que estava na areia. E a palavra de Deus vai dizer que a segunda casa caiu. Porque a segunda casa não estava firmada na rocha. Deus é eterno. E onde Ele estiver, faz sentido para mim as palavras dEle. Se Ele falou isso, é porque tem um sentido para a nossa vida. Onde é que nós estamos nos abrigando no momento da tempestade? São perguntas que nós precisamos responder. E no verso 3, então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Primeiro e o segundo é Deus falando. Verso 1 e 2, Deus falando. Já no terceiro é o que mudou. O que mudou a vida dele foi exatamente o seguinte: que você entrou em movimento, atendeu e agora você vai. Eu vou. Eu me levantei, eu fui. Assim aconteceu com o filho pródigo. E nós estamos interessados em saber o que aconteceu. Quando Deus diz levanta, nós precisamos levantar. Eu não estou falando aqui de levantar na forma física, se colocar de pé, mas acima de tudo, compreender que aquele que nos levanta para a batalha é Deus. E todos os dias temos uma batalha a enfrentar. Todos os dias temos um desafio a enfrentar. E que nos levanta é Deus. E nós precisamos estar prontos quando ouvir a voz do Senhor. Levanta, meu servo. Levanta, igreja do Senhor. Levanta, Sião. Porque algo precisa ser feito. Olha que lição. Deus trabalha com quem tem coragem de viver. Viva o Evangelho de Jesus Cristo. Podem estar zombando de você. Pode você até ter vergonha. Mas viva o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é vida. Não é vergonha. Não é escândalo. Muitas vezes, quando Deus diz é para descer, a gente tem que descer. É para subir, é para subir. É para ficar ali aguardando, fique aguardando até que do alto, lá na palavra de Deus, nos finalmente dos evangelhos está dizendo, ficai até que do alto seja revestido do poder. Se é para aguardar, eu vou aguardar, Senhor. Fala comigo, porque eu estou necessitando que o Senhor desça comigo, ou suba comigo, porque sem ti eu não vou prosseguir. Eu não consigo fazer nada sem a tua presença. E interessante, muitas vezes a gente não sabe para onde ir, no meio da crise. Mas quando eu estou ciente de que o Senhor é comigo, o que Ele mandar fazer, eu vou encarar. Deus é o Senhor da vida. Nós gastamos tempo demais reclamando da vida. Gastamos tempo demais dizendo que nós somos vítimas. Servo de Deus não é vítima. Servo de Deus é exatamente um vaso usado na mão de Deus.
Tem gente que não toma atitude porque não tem coragem de assumir os seus erros. E aí então essa pessoa geralmente precisa procurar alguém para culpar. Eu tenho que achar alguém para descarregar a minha culpa. E assim, infelizmente essa é a realidade. Porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não foi feito dessa forma, porque não me olharam dessa forma, porque não me abraçaram dessa forma, porque não me ouviram dessa forma, porque meu pai me tratou dessa forma, porque a mãe me tratou dessa forma. Enfim, você arranja uma série de desculpas para ficar parado, para ficar estagnado. Eu preciso me justificar. Como é bom ser livre para viver, meus irmãos. Viver a liberdade de Cristo Jesus em nós. Porque não somos escravos. Nós somos livres para andar na presença do Senhor. Interessante que ele vai à casa do oleiro e encontra o oleiro ocupado, trabalhando. Ele estava ocupado ali trabalhando. Ele não estava ocupado com conversas tolas. Quantas vezes nós passamos horas discutindo conversas tolas? O oleiro está trabalhando, porque há algo a fazer. E Deus continua trabalhando em nós. Vejam, o interessante é que esse trabalho é algo bem importante. Há uma importância muito grande nisso. Porque ele chega lá na casa do oleiro e vê o vaso de barro que ele estava formando se estragou. Olha a mensagem. Interessante que não foi o oleiro que quebrou o vaso. O vaso, por ser frágil, se quebrou. Assim somos nós somos frágeis. É só alguém passar e não dar bom dia para a gente que a gente já fica todo fragilizado. Ah, não importo com nada. É porque aquela pessoa também não importa nada para você. E isso eu estou dizendo porque nós temos a natureza de quebrar. Se quebrar. E por coisas tão insignificantes. É natureza do barro. É nossa natureza. Ninguém acorda pela manhã querendo errar. Acordamos pela manhã querendo acertar. Mas encontramos muitas dificuldades. E nós precisamos pensar nisso. Porque muitas vezes o casamento acaba, o casamento quebra. Relacionamentos se quebram. Famílias se quebram. Coisas se quebram. Gente se quebra. Mas uma coisa eu digo, ninguém quebra Deus. Porque Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. E nós precisamos crer nisso. Ninguém manipula Deus. Tem gente querendo manipular Deus. Querendo dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Deus faz aquilo que bem apraz a Ele. E acima de tudo, aquilo que é melhor para nós. Ah, mas eu estou passando por uma situação muito difícil. Confia no Senhor. Porque você vai sair mais fortalecido de tudo isso que você está passando. Porque Deus está construindo em você um novo até. Deus está trabalhando em você uma nova visão a respeito das coisas deste mundo. Nós trabalhamos muito e muitas vezes desfrutamos muito pouco. Porque não entendemos que de vez em quando tudo aquilo que Ele planejou dá errado. E não é por culpa da gente, não. É porque falha as coisas. Foge ao nosso controle. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. Interessante que nós vivemos
todos os dias, numa situação diferente de vida. Né? Às vezes é alegria, às vezes é tristeza. Às vezes, coisas que nos deixam, muitas vezes, bem tristes. Mas eu sempre digo, é Deus que está nos libertando dessa natureza. Por quê? Porque o Senhor quer que nosso coração se alegre. E eu estava falando quarta-feira no Parque das Palmeiras, e chegou uma pessoa, e eu perguntei, como é que está, minha irmã? Tudo bem? Agora está bem melhor. E eu disse, dá para notar, porque pode estar passando por dificuldade ainda, mas seu coração está dizendo que você está alegre. Porque o coração, quando está cheio de esperanças e se alegra no Senhor, a esperança ainda, a esperança para mim, a esperança para o que eu aguardo no Senhor, aquele trabalho, aquela cura, aquilo que o Senhor quer realizar na minha vida, eu aguardo no Senhor, e meu coração se alegra, não porque eu estou vendo aquilo se realizando, mas porque aquilo que será realizado em nome de Jesus, porque não é pela minha força, nem pelo meu poder, mas pela obra que o Senhor faz no meio do seu povo. E Deus nos liberta de uma coisa, da nossa natureza muitas vezes arrogante e prepotente. Por quê? Nós muitas vezes estamos quebrados. E quando a gente quebra como vasos, os nossos olhos sangram porque nós choramos. Mas existe uma coisa que acontece também com o vaso. Gente quebrada, muitas vezes, machuca os outros. Porque são pontas, né, que existem nos vasos. E aí, então, o que acontece? Você fica quebrado e automaticamente você fica ali revoltado. Por que quebrou? Que nós não podemos esquecer que Deus está trabalhando em nós. Ele está tratando os nossos cacos. Ele está juntando e fazendo um novo vaso. Esse vaso somos nós. E nós não percebemos isso. E muitas vezes nós estamos machucados e nós começamos a machucar outras pessoas com os nossos espinhos, porque alguém está feliz. E de manhã eu falava aqui como a gente precisa comemorar, aprender a comemorar a vitória dos outros. Os outros estão alegres, estão vitoriosos, graças a Deus por isso. Que a gente possa aprender a celebrar com o irmão, a chorar também com ele. E é o melhor lugar para que a gente seja resgatado, consolado, transformado na presença do Senhor. Porque às vezes se aborrece tanto que não quer nem conversar mais com Deus. E aqui nós precisamos aprender. Nós não somos uma porcelana, nós somos um barro. E esse barro frágil, cheio de imperfeições, muitas vezes nós não percebemos, mas temos imperfeições em nós. Não somos perfeitos.
E muitas vezes nós enxergamos todos os defeitos do mundo, mas não queremos que Deus corrija os nossos defeitos. Deus está trabalhando em nós. E todos os dias Ele está fazendo algo novo. O verso 4 vai dizer: Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Não somos nós, é Deus que está formando em nós algo bem melhor. Porque se deixar para a gente formar algo, será defeituoso, mas Deus está formando algo bem melhor. Na mão de Deus, gente, a gente pode crer que as coisas vão mudar. E se quebrar, Ele vai refazer. Ele vai refazer. Ele vai dar uma nova esperança. Ele vai dar uma nova oportunidade. Nós é que muitas vezes não acreditamos que Deus dá oportunidades a pessoas. E às vezes ele fica dizendo: fulano agora é crente? Não é isso a exclamação? Fulano agora é crente? Que muitas vezes ele não acredita que o Senhor, este oleiro, pode transformar o coração daqueles. Pensem vocês como era Saulo, aquela fera. Depois é Paulo, onde ele diz: tua graça me basta, Senhor. Onde Paulo diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é mais o Saulo, agora é Paulo sendo trabalhado todos os dias na presença do Senhor. Mas isso não foi fácil. E isto não é fácil. Mas Deus está nos convidando. É Ele que refaz. Ele que está moldando um vaso de acordo à sua vontade. E Deus muda para melhor. E é interessante que nós precisamos aproveitar para ter coisas mais profundas a respeito de Deus. Experiências mais profundas na presença de Deus. Para não sermos levados de qualquer forma, de qualquer vento de doutrina, de qualquer ideologia, de qualquer filosofia vã, mas crer que o Senhor tem o melhor para nós. Gente tem opinião formada, muitas vezes, e ela não leu e não sabe de nada. Mas hoje está na época que todo mundo tem direito. Discute todo tipo de assunto. Mas o importante é o seguinte, que nós temos que aprender com as coisas simples de Deus. Porque Deus é simples no falar, nos orientar. E se nós não queremos enxergar, precisamos pedir a Ele que abra a nossa visão. Me mostra, Senhor, o que o Senhor tem para mim. Me encaminha, Senhor, todos os dias. E a palavra de Deus é exatamente a orientação, é o manual que Deus nos coloca à disposição. Todos os dias. Para que a gente sente diante da palavra de Deus e leia. Não leia como gibi, não leia como uma revista, não leia como jornal, mas leia como a palavra de Deus, falando naquele momento, ao abrir, como abrimos nessa noite, dizendo: eu quero falar contigo, meu servo. Então fala, Senhor, que eu te escuto. Fala, Senhor. Hoje estamos em pé e nós já melhoramos muito. Já melhoramos muito. Por quê? Porque estamos na mão do oleiro. Estamos nas mãos do oleiro. E Deus faz o melhor conforme o seu parecer. O verso 5 vai dizer: então o Senhor dirigiu-me a palavra. E é interessante que Deus nos observa o tempo todo. A comunidade de Israel, aí já no verso 6,
ela estava cada vez mais distante de Deus. Mas Deus estava observando aquele povo, estava mandando uma mensagem para ele. Assim como os dias de hoje. Muitas vezes estamos na igreja, mas estamos afastados de Deus. Não estamos crendo nesse Deus maravilhoso, que tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus, ela vem à comunidade de Israel e diz o seguinte: será que eu não posso agir no meio de vocês? Será que eu não posso? E então diz assim: posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. E eu estou falando aqui nessa noite para a comunidade de Israel, para o povo de Deus. Deus está falando através da tua palavra. Será que eu posso agir no seu meio? Esta é a pergunta. Será que eu posso? Ó casa de Israel. Deus está dizendo para Jeremias: você é o profeta, ouviu a minha mensagem, atendeu o meu chamado, mas você é do mesmo produto. Você é do mesmo produto. Não pense que você é o máximo, não. Deus está amassando aqui o profeta e dizendo: não esqueça de quem você é. E nós não podemos, como igreja do Senhor, esquecer quem nós somos nesse mundo. Porque muitas vezes nós estamos nos amoldando ao mundo e não permitindo que Deus, como mãos poderosas, estejam nos moldando. Nós permitimos que o molde do mundo nos acompanhe, mas não permitimos que Deus molde o meu caráter, a minha forma de viver, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Eu continuo me escondendo de Deus, e Deus me procurando todos os dias, para anunciar coisas boas e maravilhosas para a minha vida. Mas eu estou me escondendo. Como eu disse, muitas vezes, escondendo com justificativas. Porque eu não posso, porque eu não posso, porque eu não posso, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Sirva o Senhor. Sirva o Senhor. Porque pode chegar um tempo que você não vai ter mais contentamento. E vai perder exatamente esta alegria de estar dizendo: quando me disseram, vamos à casa do Senhor, me alegrei. Porque lá o Senhor está trabalhando nas vidas. E eu sou uma destas vidas. Trabalha em mim, Senhor. Porque o Senhor é o Deus de todas as coisas. Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo: nas mãos de Deus, você pode até se quebrar, mas Deus vai fazer de novo. Vai construir coisas novas na sua vida. Por quê? Porque no mundo, se você cair, se você quebrar, o mundo vai pisar. O mundo vai fazer você uma passarela. Você perdeu o valor para o mundo. Você está quebrado. Mas para Deus não. É momento de reconstruir. É momento de você estar nas mãos dele. E é importante esta mensagem, mesmo quebrado, não deixe de estar nas mãos do Senhor. Porque Ele está fazendo algo muito maravilhoso na sua vida. Ele está reconstruindo em você algo muito melhor. A excelência é de Deus. E nós precisamos entender isso e deixar ser trabalhado pelas mãos de Deus. Ninguém chega em lugares melhores que não seja na presença de Deus. Não há lugar melhor que não seja na presença de Deus.
Eu posso atingir o mais alto cargo da sociedade, mas se não estiver na presença de Deus, simplesmente vai ser um cargo. E esse cargo vai passar. E esse cargo é vendido, é comprado, é negociado. Mas na presença de Deus, há algo preparado que nenhum homem, que nenhuma sociedade, que nada pode minar, nada pode destruir. Que nós possamos compreender essa mensagem do Senhor para nossas vidas. Somos barro, somos vaso na mão desse oleiro. E Ele está fazendo uma obra. Permita que Ele reconstrua a sua vida todos os dias, dia após dia, nessa tua caminhada, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus de misericórdia em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais essa semana que o Senhor vai nos dar pela frente. Que, Senhor, possamos enfrentar mais essa semana, na certeza que o Senhor estará conosco. Se porventura, ó Pai, ocorrer qualquer coisa que nos entristeça, sabemos que o Senhor é a nossa alegria. Se porventura acontecer algum tipo de derrota, ó Pai, sabemos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que a Tua palavra, ó Pai, cale fundo em nossos corações e nos alimente cada vez mais. Porque alimentados, nutridos espiritualmente, ó Pai, nós vamos prosseguir, caminhando, todos os dias, convicto que o que está preparado para nós é muito mais poderoso do que o mundo pode oferecer. Ó Deus de misericórdia, peço pelas famílias, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão desnorteados, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja. Restaura, Senhor, o teu povo. Restaura, Senhor, cada dia mais a nossa caminhada. Porque cremos, se nós cairmos, o Senhor vai nos levantar. E nós prosseguiremos vitoriosos todos os dias, na força que vem do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.